O que é um número e como ajudar a sua criança a entender como funciona o sistema lógico-matemático. Eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente fala sobre literatura infantil e a gente fala sobre educação e a gente fala sobre um monte de coisas. E no vídeo de hoje a gente vai continuar um assunto que foi começado na semana passada, onde eu apresentei para vocês um tipo de livro que é o numerário, que são livros que trazem esse tema da matemática, dos números para as crianças. Se você está chegando no canal agora, quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você quiser me acompanhar mais de pertinho, pode me acompanhar lá no Instagram, é @bel.contaoutra, e vai ser um prazer te ter por lá, acompanhando e trocando algumas ideias. Lá eu sempre abro também caixinhas de pergunta pra gente poder ir conversando ao longo da semana e para poder ajudar vocês e também saber o que vocês querem que eu traga, o que vocês querem que eu estude e venha desenvolver aqui no canal. Mas então, como eu falei no vídeo anterior, esse pensamento lógico-matemático é bastante complexo, né? Para começar, deixa eu te perguntar, você gosta de matemática? Eu gosto bastante de matemática, sempre gostei desde criança, mas eu sei que é muito comum muitas pessoas não gostarem ou dizerem que não gostam de matemática, principalmente por terem sentido dificuldade a lidar com os números na escola, né? Mas o pensamento lógico-matemático, ele vai muito além dos números. Ele diz respeito às relações lógicas que a gente constrói entre todas as coisas com as quais a gente convive, entre objetos, entre situações, entre acontecimentos e entre ideias. Desenvolver um pensamento lógico-matemático, um pensamento que faça sentido, é muito importante para todas as áreas da nossa vida. É através de um pensamento lógico-matemático bem desenvolvido que a gente consegue fazer julgamentos e tomar decisões e a gente consegue ter mais autonomia da nossa vida. Então, estimular esse pensamento nas crianças é fundamental. Quando a gente está falando de número, a gente tem que entender que o número, ele é uma coisa, assim, e eu estou citando a autora desse livro aqui, porque é assim mesmo que ela se refere, que o número é alguma coisa que cada ser humano constrói através da criação e coordenação de relações. Então, para construir um pensamento lógico-matemático, a gente tem que trabalhar com situações e pensar em coisas diferentes. Isso parece um pouco complexo, mas nesse vídeo aqui eu vou dar ideias muito simples de coisas que você pode envolver a criança no dia a dia e pequenos estímulos que vão ajudar ela a pensar matematicamente, a pensar logicamente. Mas antes eu quero apresentar para vocês esse livro aqui que eu não mostrei no vídeo passado, que ele traz o tema da matemática, mas ele não é exatamente o numerário, assim, ele não traz os números, mas ele fala desse pensamento lógico-matemático. Ele conta a história de uma menina que contava. É um livro de Fábio Monteiro, ilustrado pelo André Neves, que até deve ser um ilustrador que vocês já conhecem, porque ele tem muitos livros muito legais ilustrados. Foi editado pela Paulinas. Quando eu conheci esse livro, eu me encantei já por isso, né? A minha mãe costura assim pra gente. Eu aprendi a costurar um pouco com ela, então é muito familiar e muito gostoso ver essas cenas assim de costureira. Foi bem gostoso. Esse livro fala que a Alga, que é essa menina, ela era diferente de todo mundo, de todas as suas amigas, ou da maioria das suas amigas, porque ela estava sempre contando. Ela estava sempre enxergando número nas coisas, e nas coisas ela enxergava os números que ela conhecia. Ela gostava de contar os botões nos casacos, contar e recontar, de colocar eles nas casinhas e depois tirar, né, fazendo a relação a casa 1 com o botão 1, a casa 2 com o botão 2. E ela ia e voltava nos números, ela contava as estrelas, ela sabia que as estrelas estavam a anos-luz de distância e que algumas já tinham morrido há muitos anos. E ela criava fórmulas mirabolantes para exemplificar as suas suspeitas. A soma de dois números inteiros é sempre menor que um segredo guardado a 7 chaves. Divertia-se com os números. Se cada dia possui 24 horas, se cada hora tem 60 minutos, quantos minutos são necessários para se chegar ao fim do mundo? Assim ela ficava fazendo fórmulas e cálculos. E eu me identifiquei muito com ela, porque eu sempre gostei muito de fazer cálculos, assim, de ficar pensando e planejando e mexendo com os números. Não sei, como que vocês são? Vocês costumavam fazer isso?
mas era aquela criança que cuidava onde pisava, né, sei lá, no chão, se o chão tinha alguma marcação, só pisava nos pares, ou tinha sempre os meus esquemas onde eu colocava as coisas em relação, né, e pensava, e criava regras, e criava desafios pra mim mesma. Vocês eram crianças assim também, ou vocês eram mais normaisinhas? Me contem nos comentários. A Alga gostava dos números e os números gostavam dela. Sentia-se desafiada por eles na mesma proporção que os números eram desafiados por sua esperteza. Ela queria saber sempre um pouco mais. Aqui tem uma parte engraçada falando sobre ela, que ela era a primeira da classe em matemática, mas que ela perdia de maneira proposital e ficava sempre em segundo lugar nas competições, porque assim ela podia calcular 2 vezes e assim também ela priorizava as amizades. Sabiam que eu fiz um curso técnico de informática? De informática. No ensino médio tinha integrado, assim, e aí eu não cheguei a concluir, porque eu mudei de escola antes do final do ensino médio, mas eu tinha uma disciplina que era de lógica, não, era de algoritmos, e o professor fazia muitos desafios lógicos, e aí eu acertava todos. E aí, aí nos primeiros eu tava empolgada, nem percebia que as outras pessoas iam ficando de cara, daí depois eu acertava só e não falava, mas seguia sendo a que acertava. Ai, eu gostava mesmo disso. Por quê? Porque eu sempre tive esse pensamento assim, tipo da Alga. Acho que é por isso que eu me identifiquei com ela, né? Ficava contando as coisas. A gente viajava muito de carro quando era criança e ficava contando os carros da mesma cor, né? Classificando. Essas são as relações que eu falo que a gente precisa ir fazendo, que as crianças precisam ir fazendo. Inventando coisas, inventando classificações, inventando ordens, inventando relações, pensando em relações entre diferentes objetos e características e etc. E é uma história bem legal, bem divertida. Eu vou deixar o link para esse livro aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você se interesse. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a Alga. A Alga é uma menina que tem ali o seu pensamento lógico-matemático muito aflorado. E esse pensamento a gente pode perceber que foi construído por ela mesma. É ela que está trabalhando com os números na cabecinha dela, ela que está criando essas relações. E é assim que o conhecimento matemático funciona, é na nossa cabeça que ele é construído. Como eu falei no vídeo passado, a matemática não é tão simples de entender a partir de uma explicação de outra pessoa. É um conhecimento que precisa ser construído, e para ele ser construído a gente precisa ter oportunidades e estímulos para raciocinar, para pensar, para fazer ali o tico e o teco, né, fazerem todas as conexões possíveis. E algumas coisas muito simples que você pode fazer em casa para ajudar o seu filho a criar essas conexões são relacionadas às tarefas que você pede para ele. Tente falar o mínimo possível do que você quer. Deixa ele descobrir formas de resolver as coisas. Por exemplo, você precisa de ajuda para arrumar a mesa. Arrumar a mesa é uma tarefa super simples que as crianças super podem fazer. Você não precisa separar para ele ou dizer para ele pegar 4 pratos, 4 garfos, 4 facas, 4 copos. Não! Você pode dizer para ele quantas pessoas vão vir para o jantar ou quem são as pessoas e deixar que ele conte e dizer que ele precisa arrumar a mesa. Depois, né, dá aquela conferida e pode dizer, tá, tem certeza que tem para todo mundo? Vamos contar. O fulano, 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 fulano. Aí ele pode se dar conta de que faltou alguém, ou pode perguntar talvez, você se contou? E aí ele vai ali arrumar. Quando a gente deixa mais aberto para que a criança decida, é óbvio que pode demorar mais para que a tarefa seja concluída. Mas quando você está educando e criando uma criança, não dá para ter tanta pressa na vida, porque você está justamente educando ela. Isso é uma tarefa. A vida prática ela vai levar mais tempo para acontecer, porque você está ensinando uma criança a viver. Então, nessas tarefas simples do dia a dia, deixa que ela tome as decisões e que ela encontre os caminhos para chegar ao resultado final. Existem várias coisas que você pode fazer em casa envolvendo as tarefas ou envolvendo jogos e brincadeiras com as crianças e deixando que elas pratiquem e exercitem seu pensamento lógico. As habilidades matemáticas, elas são desenvolvidas em tarefas de distribuição, onde a criança precisa distribuir alguma coisa para outras pessoas, por exemplo, em divisão de objeto,
Sabe, quando tem, sei lá, uma caixa de bombom, vamos dividir igualmente entre todos os familiares? Deixa que a criança decida quantos cada um vai poder pegar, sabe? A coleta de coisas e a contagem das coisas, sabe? Fazer alguma tarefa em casa em que cada um precisa entregar um objeto e a criança vai recolher os objetos e vai contar para conferir se recebeu todos. Isso funciona muito em jogos familiares. Vocês costumam jogar? Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei alguns jogos muito legais que são muito interessantes de ter em casa para jogar em família. Jogar em família é muito legal. É legal para desenvolver os laços afetivos, né, para deixar a gente mais em comunhão, mas também é muito legal porque a gente se desenvolve muito cognitivamente jogando jogos. Tarefas que tenham registro também de contagens ou até de votações são bem interessantes. É legal deixar a criança registrar ali, sei lá, alguma rodada de boliche ou algum outro tipo de jogo, algum esporte, alguma coisa que vocês façam. Estimula a criança a fazer o registro de quem tá ganhando os pontos. Isso tudo é muito importante, porque registrar também faz parte da organização do pensamento. E é isso, nessas oportunidades, nessas atividades, você vai estar ajudando o seu filho a desenvolver habilidades do pensamento lógico-matemático. E quando você estimula o pensamento lógico-matemático do seu filho, você vai estimular ele a pensar um pouquinho mais como a alga ali do livro. E se ele conseguir pensar e encontrar prazer em pensar com os números, em classificar as coisas e os objetos, com certeza a matemática não vai ser um bicho de 7 cabeças para ele. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha e compartilha ele com outras pessoas que possam gostar também. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras, boas contas e boas histórias. Tchau!